5 cantores de funk que perderam tudo na vida e acabaram pobres. Eles encheram estádios, dominaram as rádios e viraram sinônimo de sucesso no Brasil inteiro. Mas por trás de cada hino que você já cantou, existe uma história que a indústria da música fez questão de esconder. Um deles morreu na fila de um transplante sem nem metade do dinheiro que você imagina. Outro teve a carreira inteira destruída por um único vídeo de menos de 1 minuto. Tem quem tenha desaparecido do mapa sem explicação nenhuma. E tem quem tenha ido parar literalmente no fundo do poço e voltado de um jeito que ninguém esperava. Neste vídeo, você vai descobrir os bastidores mais chocantes por trás de 5 lendas do funk brasileiro. As fortunas perdidas, os vícios escondidos, os cancelamentos que ninguém viu vir e os mistérios que até hoje não têm resposta. Uma dessas histórias envolve uma acusação gravíssima que quase ninguém conhece. Outra termina de um jeito que vai te fazer rever tudo o que você achava que sabia sobre fama e sucesso no Brasil. Fica até o final, porque a ordem dessa lista não é por acaso. E a última história é disparado a mais surpreendente de todas. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. 1. MC Marcinho, o príncipe que transformou o funk. Existe uma diferença brutal entre ser apenas um cantor de sucesso temporário e se tornar uma lenda que molda a cultura de um país inteiro. Quando pensamos no funk brasileiro hoje, em arenas lotadas e produções que rivalizam com o pop internacional, é fácil esquecer que nos anos 90, o gênero era marginalizado, perseguido pela grande mídia e trancado nos limites das periferias cariocas. No meio dessa pressão social, surgiu uma voz doce, melódica e extremamente carismática. Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho. Ele não foi apenas mais um funkeiro de sucesso passageiro, foi o verdadeiro príncipe do funk, o artista que transformou um ritmo rotulado como marginal em poesia pop, capaz de emocionar o Brasil inteiro, do Morro à Zona Sul. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 11 de novembro de 1977, Marcinho, ainda criança, se mudou com a família para o bairro de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Filho de um marceneiro que também era sambista nas horas vagas, cresceu ouvindo Roberto Carlos, Tim Maia, Sandra de Sá, Jorge Benjor e Raça Negra, influências que explicam por que sua voz sempre teve um tom romântico e melódico tão distinto dentro do funk carioca. Sua entrada profissional na música aconteceu pelas mãos do lendário produtor DJ Marlboro, uma das figuras mais importantes na consolidação do funk como indústria no Brasil. Com ele, Marcinho gravou seus primeiros singles ainda no início dos anos 90, entre eles Rap do Solitário. Em 1997, lançou o álbum Porque Te Amo, em parceria com a cantora MC Cacau, por quem nutria um sentimento verdadeiro, já que os dois viviam um relacionamento nos bastidores que, anos mais tarde, terminaria em casamento. Em 1998, veio o primeiro álbum totalmente solo, Sempre Solitário, pela gravadora Afghan Records, trazendo o clássico Garota Nota 100, canção que décadas depois ainda seria escolhida como trilha sonora de novelas da TV Globo, prova de que sua obra atravessou gerações. Ao longo dos anos 2000, com a ascensão de um funk mais eletrônico e de letras mais erotizadas, o estilo romântico de Marcinho perdeu espaço temporariamente nas rádios voltadas ao público jovem. Mesmo assim, o cantor nunca se afastou completamente dos palcos, mantendo uma base de fãs fiel. O grande divisor de águas em sua trajetória veio com Glamurosa, canção que rompeu barreiras sociais e regionais, tocando em casamentos da alta sociedade, formaturas, programas de auditório na TV aberta e virando presença obrigatória em festas por todo o país. Ao longo da carreira, Marcinho gravou por selos como Labidad Music, Link Records, PA Records, M e Furacão 2000. Essa última, uma das maiores produtoras de bailes funk do Rio, responsável por levar o gênero a públicos cada vez mais amplos através de coletâneas de CD e apresentações televisionadas.
Em 2006, no auge da popularidade recuperada, Marcinho sofreu um grave acidente de carro. Relatos da imprensa da época indicam que ele precisou de tempo considerável para se recuperar fisicamente, mas dependente dos palcos como principal fonte de renda, realidade comum entre artistas de funk daquela geração que raramente contavam com direitos autorais robustos ou contratos de longo prazo, seguiu se apresentando pelo país mesmo enquanto ainda convalescia. Em 2023, ano de sua morte, o cantor chegou a comemorar publicamente 3 décadas de carreira ativa, refletindo em entrevistas sobre religião, casamento e as transformações do funk ao longo dos anos. Márcio André Nepomuceno Garcia faleceu em 26 de agosto de 2023, aos 45 anos, no Rio de Janeiro, deixando um legado de mais de 30 anos de carreira e um lugar cativo entre as vozes mais importantes da história do funk melody brasileiro. 2. MC Gui. Da opulência milionária ao cancelamento e à reinvenção. Diferente dos pioneiros dos anos 90, Guilherme Cauê Castanheira Alves, o MC Gui, emergiu no auge da era da ostentação, quando o funk paulista trocou o romantismo carioca por carros importados, joias e um discurso explícito de riqueza. Nascido em São Paulo em 19 de maio de 1998, começou no funk ainda adolescente. Sua entrada no gênero, segundo ele próprio contou em entrevistas quando tinha apenas 15 anos, começou quase como uma brincadeira entre amigos antes de se tornar profissão, e rapidamente um fenômeno nacional que capturou a atenção de programas como o Esquenta, da Rede Globo e do SBT, ainda quando o artista era praticamente uma criança sob os holofotes. Gerenciado pela família, Gui se tornou um dos maiores nomes juvenis do funk ostentação paulista, misturando pop e batidas de ostentação em hits que dominaram as rádios e principalmente o YouTube, plataforma que se tornou decisiva para uma geração de funkeiros que cresceu sem depender tanto das rádios tradicionais para alcançar milhões de ouvintes. Ele acumulou prêmios e indicações importantes ainda muito jovem. Foi indicado ao Capricho Awards como cantor nacional, ao Troféu Internet e ao Meus Prêmios Nick como cantor favorito, além de vencer o Prêmio Jovem Brasileiro de Melhor Cantor Jovem em 2015. Fazia dezenas de shows por mês, e sua imagem, carros importados, roupas de grife, uma legião de fãs conhecida como Guináticas, virou símbolo de uma geração de funkeiros que cresceram diante das câmeras e das redes sociais. Ainda menores de idade, em um ritmo de exposição pública sem precedentes para artistas tão jovens. O primeiro grande abalo pessoal em sua trajetória veio com a morte do irmão mais velho, Gustavo, em 2014. A partir daí, o cantor passou a figurar com frequência nas páginas policiais, com episódios envolvendo trânsito e conduta pública questionável, num contraste cada vez mais nítido entre a imagem pública de sucesso e os problemas pessoais que se acumulavam nos bastidores, longe das câmeras que antes só mostravam o lado glamuroso da fama e do dinheiro fácil. O momento mais decisivo e mais destrutivo de sua carreira, porém, foi outubro de 2019. Durante uma viagem à Disney, Gui publicou um vídeo debochando de uma criança de 7 anos em tratamento contra o câncer que usava peruca e máscara no parque. A repercussão foi imediata e avassaladora. O cantor perdeu contratos publicitários, teve shows cancelados e viu sua imagem pública praticamente destruída da noite para o dia. Um lembrete de como a mesma internet que constrói carreiras é capaz de derrubá-las com igual velocidade, sem espaço para segundas chances imediatas, especialmente quando o alvo do deboche é uma criança doente. Nos anos seguintes, Gui buscou se reinventar fora da música. Participou de reality shows, migrou para lutas de boxe entre celebridades e, mais recentemente, para o automobilismo, competiu na NASCAR Brasil Sprint Race e venceu o campeonato da categoria Special Edition AM em 2023, terminando em 8º lugar geral naquele ano, um resultado que surpreendeu quem só conhecia sua trajetória musical. Também explorou incursões na política como forma de reconstruir relevância pública
e diversificar suas fontes de renda para além dos palcos. A trajetória de MC Gui é um retrato contundente de como a fama precoce pode ruir rapidamente diante de um único erro público e de como a reinvenção, ainda que possível através de outras arenas como esportes, reality shows e entretenimento, raramente devolve o mesmo brilho ou a mesma inocência de antes. 3. Cidinho, o hino da felicidade, o vício e a vitória da vida. Sidney da Silva, o MC Cidinho, é dono de uma das vozes mais marcantes da história da periferia brasileira. Ao lado de seu parceiro Doca, ele emergiu no Morro do Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, nos anos 90, para revolucionar o funk carioca com o chamado funk consciente, uma vertente que falava de realidade social, violência urbana e sonhos de quem vivia na favela, em vez de apenas ostentação ou romance, num momento em que o gênero ainda buscava sua identidade fora dos bailes e enfrentava forte resistência da grande mídia e de parte da classe média carioca, que via o funk como sinônimo de marginalidade. Em 1995, a dupla lançou Rap da Felicidade, cujo refrão "Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci", eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, se tornou um dos versos mais reconhecidos da música popular brasileira, ultrapassando o próprio funk e virando o hino de resistência das favelas do país inteiro, cantado até hoje em protestos, escolas e eventos culturais fora do universo funk, numa prova rara de como uma canção de baile pode se transformar em símbolo social duradouro e atravessar públicos completamente distintos. Pouco depois, a dupla lançou Rap das Armas, uma denúncia crua da violência armada nas comunidades cariocas. A música, inicialmente restrita aos bailes e pouco tocada nas rádios comerciais, ganhou repercussão internacional em 2007, ao ser incluída na trilha sonora do filme Tropa de Elite, de José Padilha, um dos filmes brasileiros mais premiados e discutidos daquela década, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, o que levou Cidinho em Doca a alcançar públicos na Europa que dificilmente teriam acesso a funk carioca de outra forma, incluindo apresentações e entrevistas em veículos internacionais que raramente cobriam o gênero. Nos bastidores do sucesso internacional, porém, Cidinho enfrentou uma luta pessoal contra o vício em crack, história que ele próprio relatou publicamente em entrevistas ao longo dos anos, como parte de um esforço consciente de usar sua experiência para alertar outros jovens sobre os riscos das drogas. Segundo seus relatos, o período de dependência se estendeu por cerca de 2 anos, durante os quais ele afirma ter perdido bens, dinheiro e, principalmente, a estabilidade da parceria construída ao lado de Doca. A dupla se afastou dos palcos durante essa fase, um contraste duro entre o estouro global da canção e o colapso pessoal que se desenrolava em paralelo, quase sem que o público percebesse. Cidinho conseguiu se recuperar após buscar tratamento especializado e passou a usar sua própria história como ferramenta de conscientização, participando de palestras, entrevistas e campanhas sobre prevenção ao uso de drogas, um raro exemplo no meio artístico brasileiro de reconstrução pública da própria narrativa a partir de um momento de fragilidade extrema, sem esconder ou minimizar o que havia vivido. Em 2014, 20 anos após o estouro de Rap da Felicidade, Cidinho e Doca anunciaram a volta aos palcos, reencontrando fãs de gerações diferentes e provando a força duradoura de seu repertório. Apesar de enfrentar problemas de saúde relacionados à diabetes nos anos seguintes, o que exigiu internações pontuais, Cidinho segue como uma figura respeitada e frequentemente citada como um dos fundadores do funk carioca socialmente engajado, uma vertente que, décadas depois, continua influenciando artistas que usam o funk como ferramenta de denúncia e representatividade das comunidades de onde vieram. 4. MC Sabrina, o pioneirismo feminino e o afastamento dos palcos. No início dos anos 2000, quando o funk carioca era um universo predominantemente masculino, Sabrina Luiza de Souza, a MC Sabrina,
ajudou a abrir caminho para outras mulheres dentro do gênero. Vinda da comunidade da Providência, no Rio de Janeiro, considerada a primeira favela do Brasil e um dos berços históricos do próprio funk carioca, ela construiu carreira na vertente do funk melody, a mesma linha romântica e melódica que consagrou nomes como MC Marcinho, alcançando popularidade com faixas voltadas ao público romântico dos bailes das décadas de 90 e 2000. Naquele período, o funk carioca ainda operava num circuito quase inteiramente dominado por homens, tanto no palco quanto na produção dos bailes, na direção das gravadoras independentes e no controle das rádios que decidiam quais faixas ganhariam espaço de execução. Mulheres que quisessem cantar precisavam, em geral, disputar oportunidades num ambiente que raramente as tratava como protagonistas, sendo mais comum aparecerem como dançarinas ou vocalistas de apoio do que como artistas principais com carreira solo consolidada e nome nas capas das coletâneas. Ao longo da década de 2000, Sabrina conquistou espaço em programas de TV aberta, um feito relevante numa época em que poucas mulheres do funk conseguiam esse tipo de visibilidade fora dos bailes e das rádios especializadas. Já na década seguinte, participou de produções de reality show voltadas ao público de entretenimento, ampliando sua exposição além do universo estritamente musical. Sua trajetória pavimentou, de certa forma, o caminho para a geração seguinte de mulheres que viriam a dominar o funk nos anos posteriores. Hoje, um cenário com presença feminina muito mais forte, com artistas ocupando os primeiros lugares das paradas nacionais e internacionais, disputando prêmios da indústria e comandando suas próprias produtoras. Algo praticamente impensável no início da carreira de Sabrina. Nos últimos anos, no entanto, Sabrina reduziu drasticamente sua presença pública e sua atividade nas redes sociais, o que gerou preocupação entre fãs e outros nomes do meio musical, que acompanharam sua trajetória desde o início. Publicações e comentários de pessoas próximas ao seu círculo levantaram questionamentos sobre seu estado de saúde e bem-estar ao longo desse período de afastamento, sem que informações mais consistentes chegassem ao público em geral. 5. MC Preto, do sucesso nacional à luta no semáforo. A trajetória de MC Preto, metade da dupla Gorila em Preto, exemplifica a volatilidade da fama e a falta de amparo a artistas veteranos no Brasil. Surgida em 1994 no Rio de Janeiro, a dupla se tornou uma das maiores referências do funk irreverente dos anos 90, com o mega hit Mamãe Passou Petróleo em Mim, arrastando multidões nos bailes promovidos pela Furacão 2000, uma das maiores produtoras de bailes funk da época, responsável por levar o gênero a um público massivo através da TV e do rádio. Apesar do sucesso comercial, boa parte dos artistas de funk da época operava sob contratos com produtoras e empresários que retinham a maior fatia dos lucros de shows e coletâneas, um modelo de negócio comum nos anos 90 e 2000, antes da era do streaming e da profissionalização da gestão de carreira que se tornaria padrão décadas depois. Isso limitou a capacidade de muitos artistas daquela geração, incluindo a dupla, de acumular reservas financeiras robustas, mesmo em anos de grande popularidade. Com a virada dos anos 2010, o funk migrou para produções digitais e para o estilo ostentação, reduzindo o espaço para duplas do funk das antigas. Gorila em Preto encerraram a parceria em 2014, após 2 décadas juntos, deixando o MC Preto sem sua principal fonte de renda. Morando na Rocinha e sem convites para shows, Preto passou a vender doces como ambulante nos sinais da Zona Sul carioca. Em 2020, uma foto do cantor vendendo balas no trânsito viralizou nas redes, expondo publicamente a realidade de muitos artistas que fizeram sucesso nos anos 90 sem o mesmo tipo de retorno financeiro que a indústria musical oferece hoje. Em entrevistas sobre o episódio, Preto se posicionou com dignidade, afirmando não ter vergonha do trabalho honesto enquanto aguardava valores baixos de direitos autorais. Sua história segue sendo citada como símbolo da falta de rede de proteção para veteranos do funk. 5 vozes,
5 caminhos completamente diferentes. E no fim, uma pergunta que fica martelando: por que tanta gente que encheu os bolsos da indústria da música termina a vida sem rede de proteção nenhuma? Marcinho deu voz romântica a um gênero que era tratado como marginal e morreu esperando um transplante. Gui teve tudo cedo demais, e um segundo de deboche bastou para derrubar anos de trabalho. Cidinho tocou o hino mais cantado das favelas brasileiras e quase se perdeu de vez nas ruas antes de conseguir se reconstruir. Sabrina abriu espaço para outras mulheres no funk e de repente sumiu, sem que o público tivesse respostas até hoje. E Preto, que já lotou baile atrás de baile, precisou vender doce no sinal para sobreviver. Será que o problema é só desses artistas? Ou é a própria indústria que historicamente não protege quem constrói o sucesso dela? Quantos outros nomes do funk das antigas estão vivendo situações parecidas agora, longe das câmeras? E o que muda, ou não muda, para os artistas de hoje, que crescem sob os holofotes das redes sociais desde criança, como aconteceu com o próprio Gui? Essas histórias não são só sobre fama e queda. São sobre um país inteiro que dançou essas músicas nos bailes, nos casamentos, nas festas de rua e que, na maioria das vezes, nunca soube o que estava acontecendo por trás do microfone. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre essas lendas do funk, deixa o like, comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te chocou e se inscreve no canal, porque ainda tem muita história real do funk brasileiro pra gente contar.